A paz do Senhor Jesus, está começando mais uma pré-aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui de Joinville, da nossa IAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. Eu sou o pastor Eduardo e hoje nós estaremos tratando do assunto que está na nossa nona lição da nossa revista da Escola Dominical, que tem como tema Uma Família Nada Perfeita. Estamos aprendendo muito nessas últimas lições, nesse trimestre, em relação às dificuldades que se encontram dentro do ambiente doméstico, domiciliar, com a família, com filhos, nora, sogra. E hoje nós vamos abordar um assunto registrado na Bíblia Sagrada que nos remeterá, a como enfrentar algumas questões relacionadas à nossa família, como tem sido todas as outras lições. Nós temos como texto áureo dessa nona lição o versículo de número 7 e o capítulo de número 6 de Gálatas, que nos diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A verdade prática nos diz assim: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Quando nós olhamos para a natureza, vemos com clareza que tudo aquilo que é plantado, em algum momento, será colhido. O plantio, ele pode até ser opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Nós iremos colher. E para isso, nós vamos tratar alguns tópicos aqui, falando sobre a estrutura familiar no reinado de Davi. Você sabe quem é o rei Davi? Com certeza você o conhece ou já ouviu falar. Então, Davi, ele é muito conhecido através das suas conquistas, das suas vitórias, mas também há algumas situações na vida de Davi que o remetem a problemas familiares. E que problemas são esses? Vamos aprender hoje em nossa nona lição. No tópico de número 1, nós temos o seguinte título: O rei Davi e sua grande família. O rei Davi, ele é muito conhecido através da história, não somente nas histórias de cunho teológico bíblico, mas também como de cunhos seculares, historiográficos, sociológicos, por ser um grande articulador de estratégia bélica, guerras em Israel, no contexto em que ele é ungido a rei ainda na sua pouca idade e destaca-se por esperar o tempo necessário para que Deus cumprisse essa promessa e assim então assumisse o reinado, assumisse o trono de Judá. E Davi, ele é tão conhecido nestas áreas que ele se destaca e é mencionado em vários artigos, considerando sim as suas grandes conquistas e as suas grandes vitórias. Mas o fato é que diante de tantas conquistas, de tantas vitórias conquistadas pelo rei Davi, nós devemos lembrar que Davi tinha uma falha, ele tinha um ponto fraco que era a estrutura familiar. Às vezes o sucesso secular, o sucesso profissional ou até mesmo o sucesso ministerial não nos pode impedir de ter um sucesso em nossa própria casa. Há uma frase que diz: nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Assim era a trágica história de Davi por trás dos bastidores do grande e poderoso rei. Veremos a seguir como sucedeu então a sua família, os bastidores, toda a cronologia dos fatos por trás dessa história tão bela que é a história do rei Davi. No tópico de número 2, nós vamos aprender sobre os filhos de Davi. Davi, ele teve um problema que é muito comum em alguns textos do Antigo Testamento, que é o problema da poligamia. A poligamia era o casamento com mais de uma pessoa.
Quando você observa a história da criação, você vai perceber que lá no início, no Gênesis, era muito comum que as pessoas, os homens principalmente, casassem com uma ou mais mulheres. Acontece que naquela ocasião, a poligamia talvez poderia ser tolerada com o objetivo de expansão das pessoas e das nações. A grande questão é que, em algum momento da história, Deus proíbe de maneira veemente a poligamia. A poligamia agora se tornou uma lei, e uma lei que Deus abominava. Então, a poligamia, a partir de Moisés, que através da mão de Deus institui as leis levíticas, proíbe qualquer homem de casar-se com uma ou mais mulheres. E uma outra exigência que está registrada na lei de Moisés era também a lei do incesto. Era estritamente proibido pessoas ter relações afetivas, amorosas com qualquer pessoa da sua família, do seu genes, do seu próprio DNA. Né? Lá no começo, como já falei, era uma questão de cultura, uma questão de proliferação das pessoas, de aumento de pessoas. Não era uma questão tendenciosa, uma questão com segundas intenções ou uma questão de ostentação, mas sim uma questão de necessidade, de demanda. Quando você olha para Jacó, por exemplo, o patriarca, Jacó ele tinha várias mulheres, porém ele entendia, e nisso não tinha nenhum malefício, pelo sentido de que ele entendia a necessidade de reprodução, a necessidade de expandir o território e de cumprir a palavra de Deus, que exigiu que se multiplicasse as pessoas na terra. Mas a partir de Moisés, isso ficou estritamente proibido pelo próprio Deus, que condicionou a partir de então que nenhum homem tivesse mais que uma mulher, nem tampouco que se relacionasse com pessoas da mesma família. E o problema de Davi é que ele burla essa lei. Ele passa por cima desse decreto divino, então se relacionando com aproximadamente 8 mulheres com as quais ele foi casado, tendo com essas mulheres seus respectivos filhos. E como consequência dessa desobediência, não somente a desobediência da lei, mas também a ausência paterna de Davi dentro do seu próprio lar, ocasionou uma série de dificuldades que hoje em dia ainda, infelizmente, é comum em alguns lares. Nós vamos entender o que aconteceu com o rei Davi e os seus filhos e tentar contextualizar com os nossos dias atuais. Davi, dentre todos os seus filhos, vamos destacar pelo menos 3 que vão ilustrar a história, né, e também dar a sustentação, a base para essa pré-aula, que são os seus filhos chamados Absalão, Aminon e Tamar. Aminon é o filho mais velho de Davi, é o primogênito. Absalão veio depois e Tamar veio depois. Mas o que esses 3 irmãos têm em comum, têm a ver as suas histórias, a não ser apenas a ligação familiar? O grande fato é que, segundo Samuel, no capítulo 13, vai registrar uma trágica história, um trágico acontecimento dentro da casa do próprio rei Davi. Aminon, ele tinha um desvio de caráter, talvez promovido durante toda a sua infância pela ausência paterna, pelos traumas que ele viveu, também, quem sabe, pela experiência negativa que Davi transmitiu a ele ao, por exemplo, se relacionar com uma mulher que não lhe pertencia, fazendo assim com que trouxesse escândalo para dentro da sua casa, cometendo esse ato de adultério e, como se não bastasse o ato de adultério, também promovesse o homicídio do então marido de Batseba. Todas essas questões, esses acontecimentos, ocasionaram e resultaram num caráter deformado de Aminon. Aminon, ele passou a adquirir uma paixão sofrível pela sua irmã, ou melhor, a sua meia-irmã, que tinha o seu mesmo sangue.
E ele desenvolve um amor, uma paixão, talvez poderia dizer uma paixão até mesmo esquizofrênica, louca, por essa sua meia-irmã, e que ele sabia que não era correto. Mas o texto bíblico de 2 Samuel, no capítulo 13, destaca que Amnon tinha essa paixão desenfreada e que buscava, inclusive, alguma forma de obter a sua irmã, de em algum momento ter algum tipo de relação com ela, mas ele não achava maneiras, não conseguia encontrar uma forma de realizar esse ato condenável perante a Sagrada Escritura. Foi então que surge um outro personagem na Bíblia Sagrada chamado de Jonadab. Esse homem, que tinha um certo parentesco com a família monárquica, ele era uma espécie de conselheiro de Amnon, ou pelo menos naquele momento se tornou um conselheiro. E a figura do conselheiro, ela é muito ampla na Escritura Sagrada. O conselho, ele é saudável. O conselho, ele é bom para o crescimento de uma pessoa, dependendo da origem espiritual que vem esse conselho. Jonadab é o exemplo claro de que existem conselhos que nunca te levarão para perto de Deus, e sim conselhos que te afastarão da presença do Senhor e que te remeterão a cometer um pecado contra os céus. Jonadab dá algumas dicas, algumas orientações para Amnon planejar algo contra a sua própria irmã, e assim aconteceu. Em um momento, Amnon finge-se que estava doente, deita em sua cama e pede para que o seu próprio pai, o rei Davi, enviasse a sua irmã Tamar para preparar bolos para ele, a fim de que ele se sentisse mais confortável, tendo a sua irmã por perto, preparando alguma coisa para ele, e assim ele pudesse então dar início à sua estratégia maligna de tomar à força a sua irmã Tamar. E assim sucedeu. Em uma certa ocasião, Tamar estava na casa de Amnon, servindo a ele, preparando bolos para ele, quando ele toma à força a sua irmã e comete esse então incesto, como já falamos, condenável perante a lei do Senhor, forçando a sua meia-irmã a ter relações sexuais com ele. E isso gerou uma grande aflição no coração de Tamar, como também no coração do seu outro irmão Absalão. E Absalão, quando ficou sabendo desta ocasião, criou dentro de si um sentimento de vingança. E a partir dali, então, planejou estrategicamente uma forma de matar o seu próprio irmão. Perceba que cena lamentável nós temos aqui, na casa do rei Davi. É o mesmo rei Davi que matou o urso e o leão. O mesmo rei Davi que derrotou Golias, o gigante. O mesmo rei Davi que conquistou várias nações. O mesmo rei Davi que assumiu o trono, que assumiu o reinado. O mesmo rei Davi, visto pelas nações vizinhas como o grande rei. Justamente, o próprio rei Davi agora, tendo diante dos seus olhos, dentro da sua própria casa, essa situação crítica, deplorável e lamentável, com seus próprios filhos envolvidos. Que situação difícil. Será que nesse momento Davi repensou os seus atos? Será que Davi repensou de tudo que talvez ele deixou de fazer, que de alguma forma pudesse evitar essa situação? Eu tenho certeza que sim. Talvez você está me ouvindo agora, seja o momento de você parar um pouco e refletir em relação às nossas decisões. Me coloco aqui como pai também, como chefe de família. Nós precisamos todos os dias fazer um mapeamento mental de como está o nosso comportamento diante da nossa família. Lembrando que a figura paterna já mencionada na última lição, ela é singular para a estrutura da família. Se a figura paterna é oscilante emocionalmente, se a figura paterna não dá os devidos cuidados, com certeza essa casa sofrerá grandes tempestades
e com muita dificuldade essa casa ficará de pé. Mas quando alguém tem uma estrutura, quando um chefe de família, quando uma mãe de casa, uma mulher sábia que edifica o seu lar, consegue dominar seus sentimentos, suas emoções, consegue mapear as suas atitudes e de alguma forma tentar mudar as mesmas, com certeza essa família será bem-aventurada e bem-sucedida em todos os aspectos. Cena lamentável que nós vemos aqui, mas que pode ser mudada a partir de uma análise nossa mesmo. No tópico 3, nós temos o problema moral na família de Davi. Como já mencionamos aqui, o que ocasiona essa atitude lamentável de Aminon em relação à sua irmã Tamar, não é apenas o seu desvio de caráter naquele momento, mas sim a construção de traumas que ele foi juntando a partir da sua infância, sua adolescência. Isso se chama cosmovisão. A cosmovisão ela é como a lente de um óculos, cuja matéria-prima dessa lente são as nossas experiências de vida. Você vai juntando esses elementos e quando você chega na fase adulta, você coloca então esse óculos e começa a enxergar o mundo a partir das suas próprias experiências. Há vários exemplos, de pessoas que construíram uma cosmovisão, talvez negativa em algumas áreas. Eu já conheci pessoas que tinham dificuldades de ler na Bíblia que Deus é Pai, por exemplo. Porque quando ele era criança teve uma infância abusiva, um pai ausente, um pai que talvez machucava. E quando ele cresce traumatizado, com objeção em relação à figura paterna, ele também cria dificuldades em ler na Bíblia que Deus é Pai. É por isso que Jesus nos ensina que necessário nos é nascer de novo. Quando você nascer de novo, você vai nascer agora de uma nova paternidade. Um pai que cuida, um pai que não abandona, um pai que está presente em todos os momentos. A forma com a qual Davi conduziu a criação dos seus filhos resultou nessa trágica história que nós estamos aqui comentando. Nós também temos aqui uma breve observação, a vigilância e a proximidade e exemplo, como está destacado aqui no subtópico de número 3. Precisamos estar atentos aos nossos comportamentos, observando com atenção a todos os pontos da nossa família. Essa lição desse segundo trimestre nos traz claras evidências e exemplos bíblicos de várias dificuldades familiares encontradas durante toda a narrativa bíblica. Você percebe que a Bíblia ela é um livro que ela não tem o objetivo de promover uma família perfeita. Se o objetivo da Bíblia fosse demonstrar perfeição, com certeza ela omitiria esses assuntos, omitiria esses acontecimentos. Mas o objetivo de Deus em trazer à tona todos esses acontecimentos é justamente para nos mostrar que todas as famílias da Bíblia Sagrada tinham suas dificuldades, tinham seus problemas. Todas as famílias passaram por turbulências, E todos os personagens bíblicos também, como seres humanos, passaram também por várias dificuldades. Mas tudo isso é exposto e trazido à tona na Escritura Sagrada para nos revelar uma única coisa, que Deus, Ele pode mudar a história de alguém. Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode mudar a história da sua casa. Deus pode mudar a sua história. O exemplo é muito claro. Homens como o rei Davi, que tiveram tantas dificuldades para liderar a sua família, para liderar a sua casa, para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Como diz Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele crescer não se afastará dele. Talvez essa foi a grande dificuldade. O maior desafio do rei Davi não foi derrotar o gigante. O maior desafio de Davi não foi derrotar o urso e o leão. O maior desafio de Davi foi administrar a sua casa.
quando Davi comete aquele adultério, o profeta Natã chega diante de Davi e começa a narrar uma história de um pastor de ovelhas. A razão pela qual Natã usa a figura do pastor para exemplificar e mostrar o acontecimento que havia acontecido com Davi é justamente para remeter Davi ao passado. Porque Davi não estava mais com uma mente de pastor de ovelha. Ele estava com uma mente de rei, uma mente prejudicada, uma mente danificada pelas obras da carne. O livro de Gálatas vai nos dizer que as obras da carne são manifestas. A obra, ela tem efeito imediato. Quando um construtor civil, ele puxa uma linha, puxa uma fita métrica para fazer a medição do terreno, ali começou a obra. É ação imediata. É diferente do fruto do Espírito. O fruto, ele precisa de tempo, ele precisa de cultivo, ele precisa ser regado, precisa esperar o processo germinar, brotar e crescer, então, com a estação própria, dar o seu fruto. É difícil, é penoso, é exigido um esforço, mas quando nós queremos, quando nós desejamos ter uma vida íntegra, genuína diante do Evangelho, nós conseguimos com a graça de Deus. Não é impossível. Por isso Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Levai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave. O jugo que Jesus se refere aqui são os padrões de leis criadas pelos religiosos. Cada religião, cada religioso, cada segmento religioso na Judéia tinha o seu jugo, um padrão de leis. Mas Jesus diz: aprendei de mim, carregai o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós devemos aprender de Cristo, que sendo homem, passou por todas as provações. Sendo homem, passou por todas as dificuldades e limitações humanas, mas venceu porque foi fiel a Deus até o fim. Jesus é a prova clara, o maior mestre, que nos mostrou na prática como é possível vencer as dificuldades. E como é que nós vencemos as dificuldades? Através da oração e através também da vigilância. Por isso que ele diz: vigiai e orai. Tem uma frase de uma irmã que diz o seguinte: mais vale a pena orar 1 minuto e vigiar 59 do que orar 59 e não vigiar 1 minuto. Davi, ele era um homem de Deus. Ele era alguém segundo o coração de Deus. Ele tinha uma vida de oração. Mas, quem sabe, lhe faltou vigilância, lhe faltou cuidado, lhe faltou paternidade. Talvez por ter muito dinheiro, ele de alguma forma tentou terceirizar os cuidados do seu filho. Mas em uma família é importante lembrarmos a figura paterna, a figura materna, o ambiente doméstico, o ambiente familiar, o sentar em volta da mesa, o devocional. Isso é importante. Ensina a criança no caminho, não é ensina o caminho. Quando você ensina o caminho, você dá as coordenadas. No caminho, você pega a criança pela mão e vai com ela. Esse é o propósito. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a manter a nossa casa em pé. Jesus vai dizer também, nos aconselhando após um sermão, o sermão das bem-aventuranças, lá no final ele vai dizer, ilustrando a história de 2 construtores, um que edifica a casa sobre a areia e o outro que edifica a casa sobre a rocha. Os 2 estão na areia. A questão é que um decidiu cavar de forma superficial, o outro cavou mais até achar algum lugar sólido. E quando ele achou um lugar sólido, ele construiu as suas bases. Quando veio a chuva, quando veio o vento, quando veio os rios, a que estava sobre a areia caiu, a que estava sobre a rocha ficou firme. Mas perceba, ambas as casas sofreram por inundações, chuvas e ventos. Ser fiel a Deus, ter uma vida diante do altar de Deus, não significa ausência de tempestades, não significa ausência de ventos,
Mas quando a minha família, quando a minha casa está estruturada sobre a rocha, o vento virá, a tempestade virá, mas ela ficará intacta, porque a nossa rocha se chama Jesus Cristo. Que esse exemplo de Aminon, em relação a Tamar e toda essa ligação familiar entre Davi, suas esposas, os seus filhos, possam nos ensinar que tragédia cruel aconteceu aqui, mas que Deus nos livre e nos ajude a administrar as nossas famílias. Que Deus possa abençoar a sua aula nesse domingo, nossos professores. Vá até a escola dominical, leve a sua família, temos por certo que você será ricamente abençoado. Aqui foi o pastor Eduardo Sônego. Eu quero deixar aqui expressada a minha gratidão, primeiramente a Deus, por poder compartilhar com vocês em rápidas palavras essa pré-aula. Também ao pastor Sérgio Melfior, nosso presidente da IADIO, ao pastor Josias Rosas, coordenador da Escola Bíblica Dominical, e ao pastor Anderson Nunes, nosso coordenador do SECOM. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.